Olá, sejam todas e todos bem-vindos para mais uma sessão aqui do nosso 5º Congresso de Jornalismo e de Educação, 5º Congresso Internacional da GEDUCA. Essa mesa vai tratar de um tema importantíssimo, fundamental para as políticas públicas, que é o rumo das avaliações, né, no momento em que as avaliações estão aí em vários debates sobre reformulação, sobre um momento aí propício para um olhar mais crítico sobre o futuro e o passado das avaliações no Brasil. Mas antes disso, antes de eu apresentar os nossos convidados, bem, eu sou Antônio Góes, diretor da GEDUC, e antes de apresentar os nossos convidados, a gente vai passar um vídeo, porque vocês que estão acompanhando aqui nosso congresso já devem estar acostumados, né? Um vídeo da série Jovens da Pandemia, que foi produzido especialmente para este 5º Congresso Internacional de Jornalismo e Educação. A coordenação de pauta foi da nossa editora pública, Marta Vancini, roteiro e edição da Fernanda Balsalobre e produção e videoreportagem de jornalistas ligados ao projeto Lição de Casa e Redação Virtual. Este segundo vídeo contou com a produção da jornalista Stefane Araújo. E a gente vai ver agora esse vídeo que dialoga um pouco com o tema da nossa mesa. Então vamos ao vídeo, depois eu retorno aqui. A pandemia atrapalhou muito meus estudos. No caso, eu já tenho dificuldade em concentração do foco, em focar nas coisas. Nas matérias que eu já tinha dificuldade, aumentou mais ainda. Então, mudou no fato de, quando voltou presencial, eu ter que me focar mais. Correr atrás do atraso. Mais difícil, no caso, é me sentir pronta. Quero muito estudar e me sentir que eu entendi de verdade, não só memorizei aquilo. Pensei em desistir do Enem pelo fato de não conseguir aprender tanto pela EAD, mas eu decidi fazer o Enem, mesmo com alguns percursos que teve pela vida. Muitas vezes ela desanimou, muitas vezes ela disse que não ia mais conseguir, e assim, professores entravam em contato, que a gente tem aqui o tutor do aluno, que a gente chama dentro da escola integral, que é aquele professor ou funcionário da escola em que ele acompanha o aluno mais de perto. Então ele cria um vínculo de afetividade com o aluno, né? Então aí nesse momento que a gente sente que o aluno está desanimado, desestimulado das aulas, né? A gente já liga o alerta que se está desanimado da aula, consequentemente ele já está perdendo foco, ele não acredita que ele vai fazer prova do Enem. Negra com os estudos envolve diversas questões que os impulsionam para fora desse espaço. A não identificação com a escola, questões familiares e até mesmo a falta de perspectiva para outras opções. Assim como Esther, o desestímulo causado pela pandemia os faz querer desistir da possibilidade de futuro melhor. A gente vê que o número de alunos negros, né, que não se inscreveram no Enem para esse ano já é uma quantidade bem menor. Então, assim, a gente vê que essa juventude e a negra, ela ainda está mais distante ainda. Então, como se eles estivessem perdendo aos poucos, né? Nem sei se é aos poucos, se não é até, na verdade, em grande escala, esse sonho, sabe? De enxergar no Enem essa possibilidade. Eu vou fazer o Enem com pessoas que fizeram cursinho, pessoas que têm questão financeira muito melhor que a minha, que o pai e a mãe
teve dinheiro para dar mais apoio e tal. E tipo, eu que estudei o tempo todo em colégio público, me virei do jeito que eu posso. E não é uma competição justa. Eu sei que as cotas estão aí para tipo, ajudar e tal, mas é um negócio enraizado na sociedade. A gente tinha alunos que, quando a gente perguntava o projeto de vida deles, né, eles não tinham projeto de vida. Eles falavam qualquer coisa, às vezes só porque a gente estava pressionando, e a gente dizia, não, olha, você pode sonhar, você pode projetar. E aí, e nossos jovens negros, a gente sentia que eles eram meio retraídos por conta disso. Que aí, às vezes, eles não se abriam para conversar, para falar, para dizer os sonhos, suas motivações. E a gente conseguiu, a gente tem tentado, né, não vou dizer que a gente conseguiu 100%, mas a gente tem tentado fazer com que esse aluno sonhe. O que está te levando a não desistir? Pensar no futuro. O Enem é uma etapa importante da minha vida para me dar um futuro melhor. No caso, para mim e para as pessoas ao meu redor. No caso, minha família, minha mãe. É uma chance de eu ter uma faculdade, um futuro próspero, no caso. De mudar um pouco a história da família da minha mãe, no caso, de ser, fazer uma faculdade. Bem, vimos aí mais esse vídeo, né, dessa série sensacional aí que foi produzida e que nos ajuda a iniciar o debate aqui, as reflexões em cada mesa nesse congresso da GEDUCA. Mas antes de apresentar os convidados, de fazer as primeiras perguntas, eu queria só lembrar que, por favor, que quem entrou agora na plataforma, não está acostumado, façam suas perguntas. Elas vão ser enviadas aqui para mim, a gente vai tentar fazer o maior número possível. Eu queria dizer também que que a gente vai ter intérprete de Libras, né? Temos intérprete de Libras. Quem vai se revezar aqui é o Rubens Gomes e a Diana Mendonça, a quem eu já de antemão agradeço aí pelo apoio. Lembrando, queria registrar também que nós convidamos a presidência do INEP, o presidente do INEP, mas ele não nos respondeu. Então, infelizmente, vamos ficar aí sem a voz oficial da presidência do INEP nesse debate tão relevante, tão importante. Então, deixa eu apresentar aqui os nossos convidados, para a gente não perder tempo. Eu vou ler um currículo mais resumido, né, porque você já tem aí na plataforma todo o currículo extenso deles, mas, primeiramente, Débora Jeffrey, ela é professora livre-docente na área de política educacional da Unicamp, na Faculdade de Educação, Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais. E ela é líder do Grupo de Estudos em Política e Avaliação Educacional, o GEPAL, além de ser vice-presidente da RIUDEST, da Sociedade Brasileira de Educação Comparada. Maria Helena Guimarães, socióloga, professora aposentada também da Unicamp, atualmente é presidente do Conselho de Educação, presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABAV. A ABAV, aliás, está fazendo o congresso dela exatamente no mesmo momento que a gente, então agradeço a Maria Helena por arranjar aí uma brecha para falar conosco. A Maria Helena foi secretária executiva do Ministério da Educação e presidente do Comitê Gestor da Base Nacional Comum Curricular, e foi secretária estadual de Educação de São Paulo e presidente do INEP de 95 a 2002. E o José Francisco Soares, o nosso Chico Soares, doutor em Estatística pela Universidade de Wisconsin e pós-doutor em Educação pela Universidade de Michigan. Professor emérito da UFMG, foi presidente do INEP também, de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2016. E como membro do Conselho Nacional de Educação, ele esteve entre 2016 e 2020, ele foi um dos relatores da Base Nacional Comum Curricular. Então, muito bem-vindos, Débora, Maria Helena, Chico, muitíssimo obrigado pelo tempo, por estar compartilhando aqui conosco. Eu já vou começar a fazer as perguntas, vou fazer uma mesma pergunta inicial para vocês três, que tem a ver com o Enem, tema aí do vídeo, começando com Débora, depois Maria Helena e depois o professor Chico Soares. Mas a pergunta é a seguinte: eu, como repórter de educação, cubro educação desde 1996, eu
pelo menos percebo que teve o tipo de cobertura que a gente dava para instrumentos como o Enem, e antes mesmo aos vestibulares, né? A gente sempre entendeu que esses instrumentos eles simplesmente retratavam a desigualdade. Havia uma desigualdade no acesso à educação, e esses eram instrumentos que aferiam quem tinha mais conteúdo, melhor desempenho, e aí selecionavam os melhores para entrar no ensino superior. Mas, ultimamente, tem se discutido muito, é uma discussão que eu sei que vocês estão muito por dentro, mas tem cada vez mais também uma discussão sobre como esses instrumentos também não reforçam desigualdades. Claro que a gente não está dizendo aqui que Enem, vestibulares, ou seja lá qual for um instrumento, é a única causa da desigualdade, mas tem uma reflexão, inclusive, sobre se eles não... Como que a gente pode melhorar, né, calibrar melhor esses instrumentos, se é que é possível, para que eles também atuem, estejam atentos a essa questão da desigualdade, não sejam mais do que reprodutores, né, sejam instrumentos que vão na direção da equidade. Então, eu faço essa pergunta e pedindo para vocês também falarem, lembrando que a gente está num momento de discussão, né, de reformulação do Enem, por conta das mudanças curriculares, da BNCC, do novo ensino médio. Então, é um momento propício também para a gente discutir que Enem a gente quer, considerando aí o tema do nosso congresso, que são as desigualdades. Então, professora Débora, por favor, muito bem-vinda, e a primeira fala sua. Obrigada, Antônio Góes. Boa tarde a todos, todas, todes. Professora Maria Helena, professor Chico Soares também, prazer estar com vocês. Bom, acho que o vídeo, né, apresentado, né, nessa introdução fala por si só, né, e eu acho que não só o Enem, mas pensar toda essa dinâmica das avaliações educacionais à luz, né, das desigualdades, né, que estão aí. Eu acho que não podemos falar somente dos indicadores nem de rendimento ou desempenho, né. Eu acho que nós temos uma dimensão do sistema de avaliação hoje com um caráter ainda bastante universalista, né. Eu não diria de padronização, mas um caráter universalista. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos para repensar o Enem, eu acho que primeiramente qual é essa finalidade, esse propósito que o Enem passa a ter. Eu acho que toda a trajetória do Enem, que vem lá de 1998, com este intuito de uma autoavaliação, né, passando depois o processo todo de 2007, com a incorporação do Enseja, e depois também a adesão, né, como parte do processo seletivo, processo de entrada, né, via ProUni, e também depois estendendo com o SISU, né, a partir garantindo, portanto, essa entrada, especialmente dos optantes pelas cotas étnico-raciais das universidades, né, públicas aí, né, em especial com a lei de cotas, no caso das universidades federais, e também o caso das universidades estaduais que fazem essa adesão. Então, a gente vai vendo essa amplitude do Enem, do ponto de vista organizacional, da sua logística, né, e contemplando todas essas frentes, que depois vão sendo readequadas e reavaliadas, mas diria que o momento atual, né, e a partir desse depoimento que foi apresentado, nós vamos compreendendo que este caráter universal, estendido ao Enem e a todo o sistema de avaliação, ele não contempla, né, elementos que são essenciais para pensarmos o sistema educacional e também a trajetória desses estudantes. Então, acho que a depoente, né, é uma estudante negra, é uma jovem, né, pelas características da escola, uma escola localizada na periferia, e, portanto, como, né, garantir, portanto, o que se discutia muito lá nos anos de 1990, um sistema educacional de equidade e qualidade, com um sistema educacional que contemple ou que dê voz e que, ao mesmo tempo, evidencie essa presença dos chamados grupos minorizados, né? E aí não é somente caso de estudantes negros, né, negros, pretos e pardos, mas estudantes indígenas, né, comunidades quilombolas, comunidade LGBTQ+, né, ou seja, todos esses sujeitos
que precisam ser contemplados, com o reconhecimento dessa desigualdade educacional, de um lado, mas, por outro, também os desafios de superação de questões que foram ditas aqui de forma subliminar no vídeo apresentado, por exemplo, da questão do racismo institucional, né, e do racismo estrutural, que eu acho que tem todo esse debate que está em curso, né. Então, a desestimulação da estudante não é somente pela questão da desigualdade das condições de entrada, né, neste exame, mas também por essas desigualdades e, ao mesmo tempo, por todo esse movimento que existe, né, do racismo institucional, quer dizer, estudantes negros e negras que entendem, né, ou compreendem, ou chegam ao término do seu ensino médio, entendendo que as suas oportunidades, elas não são iguais, né, elas não foram na sua trajetória e que, portanto, também não seriam ou não serão nesta passagem ou término do ensino médio com este exame e, consequentemente, essa opção, né, via sistema de cotas ou qualquer outra entrada no ensino superior. Então, acho que há um grande desafio nesse sentido acerca do Enem, né, eu acho que não só pensar o itinerário formativo, todas as proposições que vão sendo apresentadas, da proposta de um SAEB anual, dessa adoção, né, do Enem eletrônico, por exemplo, mas também eu acho que este reconhecimento deste caráter que precisa ser focalizado, entendendo essa dimensão do atendimento do término, né, a conclusão da educação básica, mas também do ingresso ao ensino superior a esses grupos minorizados e que, por sua vez, envolvem uma dinâmica de uma avaliação que tenha uma perspectiva focalizada ou focalizadora, né, e que também ajude a pensar e a dinamizar uma política compensatória. Perfeito, professora. Muito obrigado. Passo já a palavra para a Maria Helena para continuar nesse debate. Muito obrigada, Antônio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu creio que a professora Débora já trouxe praticamente todos os elementos que são importantes para analisar a trajetória do Enem nos últimos anos, né? O Enem, na década de 90, ele tinha um objetivo, que era o objetivo da autoavaliação, não era se transformar num vestibular nacional. Depois de 2009, com a mudança ocorrida, ele ganha uma outra dimensão, né? Se transforma num grande exame de seleção nacional, junto com as políticas afirmativas, como a política de cotas, o ProUni, e também uma série de mecanismos que as universidades, sobretudo as públicas, vão oferecendo aos estudantes egressos das escolas públicas para que o Enem, digamos, seja menos promotor de desigualdade, né? Mas isso não significa que o Enem esteja, digamos assim, completamente resolvido do ponto de vista da reprodução das desigualdades, porque nós sabemos que há alguns elementos importantes, recentes, né? Eu recentemente li uma pesquisa da própria Unicamp mostrando como, e da USP, né, mostrando como há um aumento significativo dos alunos negros, pardos, egressos de escolas públicas que ingressaram nas universidades paulistas. E isso também acontece nas universidades federais por meio do SISU, quer dizer, o SISU acabou sendo um elemento, digamos assim, de diminuição das desigualdades, embora, quando nós olhamos as carreiras, né, que em geral recebem um número maior de alunos egressos de escolas públicas e também alunos que estão nas cotas étnico-raciais, nós verificamos que, em geral, esses estudantes não vão, na sua maioria, para as carreiras, digamos, mais competitivas, que continuam tendo critérios bastante rígidos, são altamente seletivos e altamente competitivos. Então, olhando daqui para frente, né, para
Bom, primeiro assim, desigualdade. A desigualdade é uma marca da educação no Brasil, né? Se nós olharmos, por exemplo, em 2019, antes da pandemia, 49% dos alunos que fizeram o SAEB em 2019 e que tiveram um desempenho muito inferior à média, né, que a média foi só 9,5% dos alunos que fizeram o SAEB em 2019, eles tiveram um desempenho adequado em matemática. Nós verificamos que entre os 49% daqueles que participaram do SAEB 2019, só 3,5% dos alunos mais pobres, mais vulneráveis, negros, pardos, enfim, que estão incluídos nas cotas étnico-raciais, só 3,5% desses alunos conseguiram obter uma nota adequada no SAEB e que ainda assim é bastante insuficiente, de acordo com os educadores, com todos aqueles que estudam, né, as escalas de proficiência do SAEB e do Enem. Então, a desigualdade é grande, ela já existia e com a pandemia ela piorou muito, né? Nós já começamos a ter algumas informações relevantes sobre o aumento das desigualdades no Brasil e eu acredito que foi um erro, né, do INEP neste ano a decisão de impedir os alunos que faltaram ao Enem em janeiro desse ano de terem a possibilidade de não pagar a inscrição. Eu considero isso um erro, eu me manifestei na época, é um erro grande, primeiro porque os alunos que faltaram olham as condições, né? O Enem, em janeiro desse ano de 2021, foi aplicado no auge da retomada da contaminação, né? Eram lá os eventos de Manaus, aumento da letalidade de todos os indicadores. Então, é muito normal que os estudantes tivessem medo de participar do Enem esse ano. E não é razoável, né, que o INEP não tenha tomado essa decisão, impedindo os alunos de não se inscrever, só podendo se inscrever caso pagassem a inscrição, né? Então, eu acredito que essa foi uma decisão equivocada. Agora, de todo modo, para pensar o futuro e para pensar numa escola menos desigual, para pensar numa situação em que os estudantes egressos do ensino médio tenham oportunidades mais equânimes, obrigatoriamente nós precisamos melhorar a escola de educação básica no Brasil, né? Isso é um fato. E eu acredito que o novo ensino médio, na medida em que ele traz uma nova proposta, nós vimos aí no vídeo que foi apresentado, o professor dizendo a menina não tem um projeto de vida, não sabe ainda o que quer, né? Então nós vimos que as pessoas, os alunos, os jovens, não existe uma política de juventude ou de juventudes no Brasil e os jovens acabam sendo muito prejudicados nesse sentido. Então eu espero que daqui para frente, né, com o novo ensino médio, seja possível abrir novas oportunidades para esses jovens. Mas, de todo modo, eu acredito que, além do Enem, é muito importante, e da revisão do Enem, para pensar o futuro com menos desigualdade, é muito importante que as instituições de ensino superior se apoiem também em outros critérios, além do Enem, né? Eu acredito que o Enem sozinho não dá conta de um critério mais justo, né, de seleção para o acesso ao ensino superior no Brasil. Acho importante pensar em outras estratégias, em outros critérios. Muito obrigada. Perfeito, Maria Helena. Antes de passar a palavra para o Chico, só lembrando, a Maria Helena citou, né, a questão do novo ensino médio, obviamente, que tem tudo a ver com o Enem. Lembrando que a gente fez na GEDUCA 2 webinários, um sobre o novo ensino médio, outro especificamente sobre educação profissionalizante no contexto do novo ensino médio, com visões
críticas mais favoráveis. Então, recomendo aí depois que no canal da Geduca, no YouTube, vocês vão poder ver esses debates que foram muito ricos e com divergências e de alta qualidade. Então, Chico, por favor, sua colocação sobre o tema. Muito obrigado, Góes. Satisfação estar aqui com a professora Débora, a professora Maria Helena. Eu primeiro, Góes, queria chamar a atenção de que o Enem é um exame, não é uma avaliação. Depois eu espero que a gente tenha a chance de falar sobre a avaliação. Qual é a diferença? O exame ele está preocupado apenas com a classificação. Né? O Enem, você vai lá, você fica na frente de alguns outros, você consegue a sua vaga e não. Então, quando você tem uma seleção numa sociedade muito desigual, você vai ter um resultado, naturalmente, que reflete a sociedade, que reflete a desigualdade. Há muitos anos atrás, quando eu encontrava com alguma pessoa do exterior, eu falava, olha, para você entender o Brasil, você tem que entender duas coisas. Você tem que entender a diversidade. O Brasil é uma mistura grande, muita gente veio para cá das maneiras as mais diferentes, as mais violentas possíveis, mas é isso que está o Brasil. Mas a outra dimensão é a dimensão da desigualdade. Atualmente, eu mudei esse discurso. Eu falo, olha, para você entender o Brasil, você tem que ver toda essa nossa composição, mas você tem que ter duas coisas. Você tem que entender o racismo, o Brasil acostumou com isso, e a segunda é uma palavra difícil, inventada por uma socióloga espanhola, que chama aparofobia, que é nojo de pobre. Percebe? Então, quando essas duas coisas misturam, é pior ainda. Mas nós temos essas duas matrizes de exclusão. Entende? A gente exclui por essas duas razões, pela razão da raça, pela razão das condições socioeconômicas. Portanto, isso é na nossa sociedade. O Enem ele vai simplesmente refletir isso. Mas a nossa sociedade ela começou a despertar para isso. Eu acho que é muito importante a gente ver a política de cotas. O campus da UFMG mudou completamente depois da política de cotas. E é muito interessante ver como que nós hoje, como um todo, nos sentimos muito melhores, porque a gente está muito mais próximo do que seria o Brasil. E também o ProUni, né? Não só o ProUni, mas também o ReUni, que acabou aumentando o número de vagas. Então a sociedade brasileira ela despertou, não quer dizer que o problema está resolvido, muito além disso, mas você tem todos esses novos atores que estão nos obrigando a pensar esses processos de exclusão. Eu queria, entretanto, retomar uma coisa que a professora Maria Helena acabou de falar. Nós vamos enfrentar a desigualdade. Agora, onde que eu vou enfrentar a desigualdade? Eu vou enfrentar a desigualdade na sala de aula. Quer dizer, o que a gente quer, o direito à educação, é o direito de aprender. E você vai aprender aquilo que vai te permitir florescer na vida. Percebam que a Esther, a jovem lá da entrevista, ela fala, eu quero ter uma vida melhor. Muito interessante isso. Eu quero estudar, aprender, passar no Enem e quero ter uma vida melhor. Então, nós precisamos ter políticas de que garantam o aprendizado para todos. Quer dizer, essa ideia de conviver com estudantes na escola sem aprender, isso é muito ruim. Isso era uma maneira sofisticada de exclusão. Tudo que a gente está vivendo, a Geduca está fazendo 5 anos, pouco tempo, mas já faz uma grande diferença, porque agora essa dimensão do aprendizado ele está colocado como direito. Infelizmente, ainda não é a fala de todo mundo, né? E as avaliações tiveram um papel muito importante para trazer isso para a pauta. Mas Enem tem a ver com o ensino médio. Perceba, houve uma reforma do ensino médio, uma reforma difícil, uma reforma polêmica, mas que tem dimensões muito boas, muito razoáveis. Então, essa dimensão de que nem todo mundo precisa aprender tudo, mas há algo que todos devem aprender, estão lá na reforma do ensino médio. Formação geral básica e itinerários. O Enem precisa impulsionar a reforma e não dificultá-la. Então, nós precisamos garantir que o Enem ajude no aprendizado. E não como hoje, onde o Enem se transformou numa grande seleção e que, portanto, a única coisa que interessa é você se treinar para aquilo. Então, eu queria chamar a atenção. Olha, nós precisamos falar das avaliações na contribuição delas para o aprendizado. E nós precisamos ter clareza que nós vamos resolver, enfrentar as desigualdades
dentro da sala de aula com os aprendizados. Agora, vamos ser claros, se nós não mudarmos estruturas da sociedade para estruturas que incluam, não vai ser a educação sozinha que vai resolver. Percebe? Então, acho que nós temos um problema maior, que é deixar de aceitar que apenas alguns são brasileiros. Entende? Essa é uma ideia que está na nossa alma e que a gente precisa mudar. O Enem é parte disso apenas. Perfeito, Chico, muito obrigado. Já estão começando a chegar perguntas, mas antes de ler as perguntas da plateia, eu quero colocar um outro tópico, né? A gente falou de Enem, mas tem outra, essa sim, uma avaliação, né, Chico? Um sistema de avaliação, que é o SAEB, e que também está em fase de reformulação, né? A gente está aí ao ciclo de metas lá do IDEB, que bebe do SAEB, né? Parte do cálculo do IDEB é feito também via os instrumentos do SAEB. Estamos aí diante também do debate sobre a reformulação. Então, eu queria ouvir de vocês três. Eu vou mudar a ordem aqui, para a gente não ficar seguindo, vou começar com Maria Helena, Chico, depois Débora. Mas eu queria, e agora, fazer um pedido para vocês. E eu fico muito confortável de fazer um pedido, porque eu sou só o jornalista. Então, eu vou fazer perguntas cada vez mais complexas, pedindo para vocês cada vez responderem. Exatamente. Então, assim, e as perguntas que estão vindo da audiência, já estou preparando vocês, viu? Vem pergunta mais complexa ainda. Então, mas rapidamente, então, assim, eu queria, começando com Maria Helena, que falasse um pouco também do que vislumbra, né, de mudança possível no SAEB, e eu peço também com um olhar atento a essa questão das desigualdades, que é o tema do nosso congresso. Pois não, obrigada, Antônio. Olha só, eu estou nos dois grupos de trabalho do Ministério da Educação, o grupo de trabalho do Enem e o grupo de trabalho do SAEB, e também sou relatora de avaliação da educação básica no Conselho Nacional de Educação, né? Então, esse tema nós estamos discutindo intensamente. O que eu creio que está avançando? Primeiro, está firme o propósito que o Enem continua sendo um exame individual por adesão de seleção de alunos para o ensino superior. Essa ideia é muito forte, a maioria dos que participam do grupo defendem esse propósito do Enem. Por outro lado, também há uma ideia bastante consensual de que o novo SAEB ele deve continuar sendo uma avaliação do sistema de educação básica no Brasil, com o objetivo de subsidiar políticas de melhoria da qualidade. Feita essa ressalva, eu entendo que o grupo de trabalho do SAEB e também o relatório lá que nós estamos discutindo no Conselho Nacional está evoluindo cada vez mais para uma proposta em que o SAEB deverá avaliar os alunos ao final do segundo ano, né, segundo, quinto, nono ano. Há muitas dúvidas se o SAEB deve ou não continuar sendo censitário, essa é uma discussão importante, né? Muitos são contrários, muitos entendem que o SAEB deve ser amostral, ser censitário apenas no segundo, no quinto e no nono ano do ensino fundamental, apenas em língua portuguesa e matemática, enfim, ao mesmo tempo que há uma clara visão de que o SAEB precisa ser aperfeiçoado do ponto de vista substantivo, para estar mais alinhado à Base Nacional Comum Curricular, as avaliações internacionais, como o PISA, o PILS e outras avaliações internacionais, quer dizer, ao mesmo tempo que vai nessa direção, há também uma ideia que aparece muito na fala do Schleicher, que é diretor da OCDE, que é o Brasil avalia muito sem profundidade, é melhor avaliar menos e ter mais profundidade naquilo que nós avaliamos. E essa ideia ela está crescendo, participam do grupo Concede, a Undime, escolas públicas particulares, eu e o Ivan representamos o Conselho Nacional de Educação e temos também representações lá do Ministério e do INEP. Mas, por enquanto, não temos nenhum documento, Antônio, nenhum documento, digamos, mais sólido, né, com um bom referencial
para indicar como será o SAEB no futuro. Está claro que todos entendem que o SAEB deve incorporar as novas tecnologias, que deve ter questões abertas, que deve também solicitar a produção textual para os alunos, pelo menos do segundo e do quinto ano e do nono. A ideia de avaliar a língua inglesa é muito forte, inclusive muito defendida por mim e pelo Ivan, né? E que a avaliação deve ser uma avaliação mais descentralizada, a cada 2 anos, com ênfases diferenciadas a cada ano e podendo ser uma parte censitária e outra parte amostral. Tem muita mudança que está sendo pensada. E a mais importante, eu acredito, não foi discutida ainda, que é a governança. A governança do SAEB, isso é fundamental para o futuro. Muito obrigada. Perfeito. Chico, por favor. Obrigado, Góes. A professora Maria Helena te chamou de Antônio, assim eu vou me sentir mais tranquilo quando você me chamou de José Francisco, né? Fica à vontade. Pois é, Góes, olha bem, você me conhece há tantos anos, você sabe que eu trabalho com o conceito de direito à educação, lá do 205. Então, o que é direito à educação? É direito de aprender. Qualquer coisa que a gente faça na educação, seja a nossa pesquisa, seja a nossa forma de investir, tem que melhorar tem que tornar esse direito mais presente na vida das crianças. Então, a nossa avaliação, ela existe para isso. Nós tivemos um momento muito importante que foi a gente trazer para a realidade. Olha, direito é aprendizado. A palavra resultado ela é uma palavra de má fama na avaliação, na discussão educacional no Brasil. Mas ele é fundamental, porque se a criança não aprendeu, tem um problema muito sério. E como que eu vou saber se ela aprendeu? Eu preciso verificar, então, eu preciso dar alguma tarefa para ela e verificar se ela consegue desempenhar aquela tarefa adequadamente. Então, a avaliação é fundamental. Agora, a avaliação ela tem que servir ao ensino. A gente, na literatura, você faz isso. Ela tem que ter também uma função formativa. Percebe que eu não estou falando da avaliação formativa. Eu estou falando a função da avaliação deve ser também formativa. O nosso SAEB falhou redondamente nisso, entende? Pouca coisa chega na escola, podia chegar mais. E para isso é muito importante que a gente tenha nesse novo SAEB não só documentos que sejam muito claros e alinhados ao ensino, como concretizados. Eu queria elaborar aqui num minuto essa ideia. Eu aprendo fazendo e quem faz aprende. Então, a avaliação ela tem uma coisa fantástica, porque ela te põe diante de uma tarefa, assim como o ensino. Então, se o ensino bebe da avaliação, põe boas tarefas num ambiente, eu acho que isso é uma coisa importante. Entende? Então, a avaliação do SAEB ela tem que mudar isso, ela tem que dizer, eu estou aqui para ajudar. É claro que todas essas outras coisas que existem, elas vão continuar existindo, mas elas não são a prioridade, como são hoje. A medida. Qualquer secretário precisa da medida, mas a medida não é tudo. E, principalmente, eu acho que a gente tem que dizer a comparação entre escolas é uma coisa muito complicada. Quando o IDEB surgiu, aquelas reportagens de botar o IDEB na porta da escola, eu me desgastei muito falando, isso não é legal, entende? Eu estou interessado no aprendizado. Então, sim, que venha um novo SAEB, mas que venha um novo SAEB mais comprometido com o direito à educação. Débora, por favor. Sim. Bom, acho que tanto Maria Helena e o Chico também já contemplam, eu acho que um pouco esse olhar, do qual esse papel, que o SAEB passa a ter, Eu acho que talvez nós, enquanto Brasil como um todo, nós estamos aí com quase 30 anos já de um sistema de avaliação em que acho que não faltam os indicadores, Talvez o grande desafio que se tem é a gente conseguir dar um fim, ou um uso apropriado para esses resultados no subsídio de políticas educacionais ou de ações, específicas. Então, acho que o grande desafio, mesmo com essa proposição e propositura do SAEB
do aperfeiçoamento, se vai ser censitário, quais os anos que contemplam, enfim, né, essa inserção ou não da educação infantil nesse debate, que também eu acho que é uma outra etapa aí com uma grande complexidade como um todo, eu acho que nos remete a, de fato, compreender assim o parâmetro e o propósito que o SAEB tem, como o Chico bem apresentou aqui, como é que isso chega até a escola, né? Porque, enfim, acho que para todos nós que somos pesquisadores, pesquisadoras, ou mesmo, né, quem está aí na linha de frente atuando nessa gestão educacional, eu acho que tem esse anseio, né, do direito à educação e à qualidade. Agora, como fazer com que secretários e secretárias estaduais, municipais de educação, bem como gestores educacionais que estão lá na escola, o gestor escolar, de fato, apreendam esses dados e essas informações e, ao mesmo tempo, pense em ações e, ao mesmo tempo, pense em estratégias que dê conta de um instrumento fundamental para quem está na escola, que é o projeto político-pedagógico, né? Então, acho que se a gente olhar na dimensão macro, né, do sistema de avaliação e como ele dialoga com essa dimensão micro, né, escolar, ainda nós estamos e sentimos nesses quase 30 anos um certo descompasso, né? Eu acho que há tentativas de gestores da educação em se basear, né, nos indicadores desses resultados, né? Acho que, como o Chico fala, não somente para pensar nessa realidade da escola também, mas para pautar e subsidiar o que se denominou, o que se denomina como uma política de evidências, né? Então, acho que os trabalhos acadêmicos, juntamente com esses indicadores, eles já trazem ou nos apontam, né, exatamente essas desigualdades educacionais. Agora, o grande desafio é o que se fazer com tudo isso, né? Como fazer com que toda essa estrutura e toda essa logística e todos esses resultados e indicadores se convertam de fato em aprendizagem e atendam a essas demandas e anseios lá da comunidade escolar, né, a partir do projeto pedagógico. Então, eu acho que essa relação entre macro e micro, né, ela ainda precisa ser melhor trabalhada e desenvolvida e estruturada, né? Então, acho que essa função formativa ou o anseio de uma cultura de avaliação, né, que se tem aí ao longo desses quase 30 anos, isso eu acho que já está consolidado. A questão é, desta cultura de avaliação, como de fato tratar esses dados para que eles sejam lidos à luz e do entendimento, né, dessa apropriação e dessa reorganização do espaço escolar, do currículo, né, e do funcionamento da escola como um todo. Então, acho que isso é um projeto realmente que desencadeia, que tem relações, né, e que nós temos esse parâmetro e deve ter essa relação direta, por exemplo, com o Plano Nacional de Educação, né? Então, como pensar essa dinâmica de fazer com que estudantes possam aprender, né, quando nós estamos vindo de um processo político bastante complexo, né, de congelamento e de investimento em educação, né, que se falou lá atrás dos últimos 20 anos, mas já estamos aí 3 anos dessa medida, nos próximos 17 anos. Então, assim, como para quem está lá no interior da escola, de fato, consiga desenvolver projetos, programas e ações com esse intuito, não só da melhoria dos indicadores, do cumprimento das metas, mas, por outro lado, o compromisso também social que se tem de investimento. Então, se não há esse recurso suficiente, então como é possível fazer com que esses indicadores que já apontam essa fragilidade, essa desigualdade no sistema educacional, possa se efetivar em termos de ações práticas, não só de projetos, programas, mas também pensando, né, a formação continuada e a formação inicial. Perfeito, professora, muito obrigado. Deixa eu começar a ler aqui as perguntas. Uma delas, a primeira que chegou, aliás, dialoga muito com vocês colocaram, mas eu vou aproveitar para refazer.
mesmo sabendo que vocês já, de alguma maneira, passaram por isso, pedindo para aprofundarem. Exatamente a pergunta que a professora Débora colocou como pergunta, e agora meu papel de jornalista é ouvir a vocês, mas agora a pergunta foi do Ricardo Falzetta. Ele pergunta fez uma pergunta mais extensa, mas eu vou selecionar uma parte aqui para vocês, que como os resultados devem ser divulgados e que tipo de devolutiva deveria ser dada às redes, né? Como é que essa avaliação externa deveria conversar com as avaliações formativas e processuais dentro de cada escola. Acho que todos vocês três, de alguma maneira, passaram por isso, mas eu vou pedir agora para vocês aprofundarem. E como meu papel aqui é só complexificar mais ainda, eu já vou colocar a pergunta para vocês, né? Pedindo para vocês serem concisos na resposta. Surgiram perguntas também sobre o uso de avaliações, questionando também a vinculação a políticas de responsabilização, né? Se, por exemplo, existe alguma pergunta da Suelen Batista, se existe alguma expectativa acerca de responsabilização relacionada às avaliações, como o caso do SAEB. Outra pergunta também do Ricardo Falzetta, o que pensam sobre premiar com mais recursos escolas ou os municípios que desempenham melhor nas avaliações. Então, eu vou juntar, eu sei que são duas perguntas que não estão tão relacionadas, mas para poder contemplar aqui as perguntas que estão chegando, eu vou pedir para vocês, pelo menos escolham uma dessas questões. Se quiserem falar sobre as duas, eu só peço que sejam concisas. Mas as perguntas são devolutivas na escola, né, o uso das avaliações ali para efetivamente serem instrumentos pedagógicos em favor da aprendizagem, e essa questão da responsabilização por resultados. Então, fazendo aqui o rodízio, eu vou começar com o Chico. Chico, por favor. Tá, Góes, obrigado. Primeiro, devolutivos. Vamos pegar um caso concreto, vamos pegar a leitura. Perceba, você tem um texto na avaliação. Esse texto devia virar objeto de discussão. E aí a gente veria um problema sério que a gente tem nas nossas avaliações, que é não se basear em texto, mas em recorte de texto. Então, a discussão do que esteve na avaliação no ambiente de ensino deveria ser fundamental. Idealmente, a gente vinha, inclusive, discutir as respostas dos estudantes. Agora, devolutiva não é dado, gente. Todo mundo fala, vou fazer uma devolutiva rápida para voltar em março, etc, etc. Isso é uma parte. A outra parte, como a professora Débora falou, é o diálogo com o projeto pedagógico. Quer dizer, é a avaliação ajudar no como ensinar. Quer dizer, a gente vai mergulhar no que foi perguntado, como que aquilo se relaciona com o que foi ensinado. Isso, o sistema de avaliação tem por obrigação desenvolver, ele não desenvolveu nesses anos todos. O que a gente teve? Nós tivemos a ideia de que direito significa aprendizado, e a escola, portanto, deve se sentir responsável pelo aprendizado dos estudantes. E aí eu transito para a segunda pergunta. Eu tenho um problema que eu vivi há muito tempo de dizer o seguinte, não, eu não tenho nenhuma responsabilidade com esses estudantes. Se eles aprenderam, não é problema deles, tanto que a gente usava a ideia da reprovação. Quer dizer, hoje a gente diz, não, a escola tem que ter alguma responsabilidade. Nós não conseguimos ainda trazer isso para a política. Certamente, associar desempenho de alunos com cada professor, com cada escola, não é uma boa política. A gente não consegue fazer isso de maneiras precisas. Mas nós não podemos voltar ao tempo em que o aluno não aprendeu e nada acontece. Quer dizer, se a avaliação teve algo importante, foi chamar a atenção disso. Aquela criança que não aprendia, hoje, através da avaliação, ela está falando, oi, você aí, eu não aprendi. Pois bem, eu ando agora numa batalha para trazer os que ficaram fora da escola para dentro do sistema de avaliação. Não me venha dizer que você tem um bom sistema se você tem uma grande evasão no seu território. Tá? Então, os dados existem para isso, e eu acho que essa é a nova fronteira. No caso das avaliações, torná-las mais substantivas, mas eu preciso trazer quem está fora da escola nos indicadores de sucesso. Perfeito. Professora Débora, por favor. Bom, acho que todas as perguntas, né, os questionamentos, eles estão correlacionados, né? Primeiro, eu acho que o desafio de como devem ser divulgados, né?
tenho que citar aqui a minha orientanda, Elisângela Fernandes, que também integra o GEDUCA, né? E está desenvolvendo uma dissertação exatamente fazendo essa análise do uso ético, né, dos dados e como eles vão ser apresentados. Então, eu acho que já tem uma primeira pista, né, que o Chico deixa aqui para a gente, que é assim, essa ideia do ranqueamento, né? Então, nós vamos comparar o que com o que, né? Quer dizer, que escola com qual escola, com que parâmetro, com que secretaria estadual ou municipal de educação, já que se reconhece, há esse reconhecimento público dessas desigualdades educacionais, né? Mesmo que a gente tenha agora a aprovação do novo Fundeb, com, né, enfim, essa extensão voltada para o financiamento, ainda assim, né, os indicadores eu acho que apontam o processo, né, de regulação do sistema mediante o sistema, né, de avaliação nacional e, por sua vez, também o monitoramento que é feito a cada um dos sistemas, né, de educação. Então, eu acredito que assim eles devem ser divulgados seguindo os parâmetros oficiais, né, do uso ético desses dados. Então, eu discordo, né, dessa proposição de que tem que se comparar ou divulgar a melhor escola e a pior escola, né? É preciso saber o que de fato aconteceu, quais são os parâmetros que estão sendo utilizados, que contextos são esses, né, que nós estamos falando, regionais, contextos culturais e também as condições do processo que envolve o processo de ensino e aprendizagem, né? Esse debate acerca do diálogo, né, acho que já falei um pouquinho sobre isso, sobre os resultados, o uso desses resultados na escola. Então, eu acho que as assessorias de secretarias estaduais, municipais de educação, elas precisam ter, né, aqueles e aquelas, né, assessores que, de fato, possam auxiliar, né, nesse desafio, pensando não só nessa questão, vamos premiar aqueles que alcançaram, mas eu acho que a grande dificuldade que se tem e o grande desafio é fazer com que as escolas ou instituições educacionais que estão abaixo dessa meta ou abaixo desse resultado esperado, elas possam melhorar, subir, né, esses indicadores e essas posições. Então, eu acho que, assim, premiar aqueles que estão bem, né, a gente está numa relação de estímulo e resposta. Agora, o grande problema é quais são essas escolas que não alcançam ou que não atendem, né, esses parâmetros que vão sendo definidos. Então, eu acho que essas são as escolas que precisam, sim, do apoio, precisam da assessoria, precisam deste apoio, inclusive de recursos, e, ao mesmo tempo, elas precisam de uma maior atenção, não só para que se coloque aqueles que estão fora, né, como o Chico falou, para dentro da escola, mas que essas escolas também elas possam, né, seguir aí com a sua trajetória e alcançar, portanto, né, a qualidade de ensino esperado. E, ao mesmo tempo, para finalizar aqui a discussão da política de responsabilização, que horas, né, entra no debate, horas ela sai, né, eu acho que com todas as proposituras que já foram apresentadas, né, sobre a ideia de responsabilização, também dependem muito desses parâmetros e desses elementos, né, intra e extraescolares. Então, como apontar a responsabilidade de sistemas ou conjuntos de escolas ou redes que, de repente, tem estudantes, né, que não estão lendo, não estão escrevendo, ou, enfim, eles não estão aprendendo conforme o que vem sendo definido ou entendido pela matriz de referência, né? Então, eu acredito que, assim, o reconhecimento dessa desigualdade educacional, ela tem que ser, eu acho que esse parâmetro inicial para que possamos, sim, dar um desenho, ou estabelecer um desenho, uma conformação, uma conformidade para os usos e divulgações desses resultados educacionais. Eu acho que sem isso a gente vai continuar ainda chovendo no molhado e sem isso nós ainda continuaremos penalizando aqueles sistemas de ensino e aquelas escolas, eu não digo nem estudantes, nem chego até aí, mas como sistemas de ensino, que é esse o propósito, né, do SAEB, que não conseguem ou que não chegam até lá. Obrigada. Perfeito. Maria Helena, por favor. Oi.
Bom, primeiro, sobre divulgação de resultados, né? Eu acredito que nós avançamos muito pouco, né? Nós praticamente criamos uma técnica de divulgação de resultados, ranqueia-se escolas, faz ranqueamento de estados, municípios, isso não serve para nada, não tem nenhum significado, e nesse sentido eu acredito até que a imprensa, em geral, tem usado muito mal os resultados nesse sentido, concordo inteiramente com a Débora, comparar o que com o que e por quê, o que está por trás de cada resultado. E aí, bom, eu entendo que a coisa. Bom, primeiro que eu sempre defendi o SAEB amostral, né? Eu entendo que uma avaliação. O Brasil é um dos poucos sistemas do mundo que tem um sistema de avaliação de avaliar uma avaliação do sistema que é censitário, que cada escola tem um IDEB, cada escola tem uma nota, isso não existe em nenhum lugar. E eu não sei até que ponto isso é bom, sinceramente. Chico, quando eu vi que cada escola ia ter um IDEB, como é que eu vou comparar banana com maçã ou batata com cebola, né? Quer dizer, você tem uma coisa muito perversa nessa questão de ter um IDEB a partir de um critério que é um critério de média e que tem pouco significado para a escola. Então, eu entendo que nós, embora tenhamos avançado muito do ponto de vista da expansão dos sistemas, nós não chegamos na escola. Os resultados, e eu concordo totalmente com o Chico, que a devolutiva ela não é só o resultado tem que chegar logo. O resultado tem que chegar logo para evitar que se espere 1 ano, 2 anos para que aquilo tenha algum significado, mas aquele é um primeiro passo, né? O resultado ele precisa ser apropriado pela escola e é preciso que não só os professores saibam como usar os resultados, como que haja pesquisa para compreender melhor aqueles resultados. Tem que ter análise do erro, por que os alunos erram sempre o mesmo tipo de item, é preciso ter uma análise cuidadosa, né, das habilidades, das competências que estão sendo testadas, né? É preciso ter um estudo cuidadoso da medida, da escala de proficiência, como é que ela está evoluindo. Enfim, eu observo que em muitos sistemas de avaliação há estudos permanentes para poder subsidiar as políticas, política de formação de professor, política de melhoria do material didático, política de melhoria das ações pedagógicas dentro da escola e, principalmente, uma política dentro da escola a partir do trabalho da própria rede. Isso não consegue. O SAEB não avançou e é preciso avançar. Eu acho que esse ponto está sendo muito discutido atualmente. Não sei se vai conseguir avançar, né? Não sei nem quanto tempo vai levar isso. Bom, sobre a vinculação e responsabilização, o Fundeb agora ele estabelece lá uma relação entre recursos para as escolas que melhoram. Eu fui contra esse dispositivo do Fundeb, sou contra esse dispositivo do Fundeb, né? Por quê? Porque não está claro na lei do Fundeb como é que eu vou, de fato, definir recursos, se a escola melhorou ou piorou, a partir de uma coisa anterior, que é como é que eu vou comparar as desigualdades. Isso não está claro. Então, isso pode ser, essa definição do novo Fundeb, ela pode até aumentar a desigualdade em alguns casos, né? De outro lado, eu considero muito importante que o próprio Fundeb prevê que haja uma redistribuição maior de recursos para os municípios mais vulneráveis, que mais precisam de apoio e tudo mais. Essa parte está correta. Agora, como é que eu vou usar o resultado do Fundeb para definir se a escola está evoluindo e qual é o parâmetro comparativo, né? Então, eu tenho muita preocupação com isso. E, para finalizar, eu entendo que
a responsabilização da escola, né? Eu tenho muitas dúvidas hoje se é preciso ter avaliação censitária de todas as escolas, muitas, né? Realmente, eu não sei, é um esforço muito grande, é muito caro, e eu não sei até que ponto isso realmente está ajudando a melhorar a qualidade, a equidade do sistema educacional. Se essa é a finalidade do SAEB, eu tenho muita dúvida se vale a pena manter isso, né? E então é isso, quer dizer, eu acho que a responsabilização coloca, eu concordo, quer dizer, se o aluno não aprende, é importante saber por que o aluno não aprende. Ele não aprendeu por quê, né? O que está acontecendo? A boa escola é a escola em que o aluno aprende. Se o aluno não está aprendendo, se o aluno está sendo reprovado, etc., a escola também tem uma responsabilidade nesse processo. Não é só porque o aluno não estudou, ou porque ele tem menos acesso a bens culturais, ou porque os pais têm uma escolaridade mais baixa, né? Então, eu acho que é preciso ter muito mais, digamos assim, ter critérios de equidade, de justiça e ter propósitos muito claros no uso das avaliações. Eu me preocupo muito com isso e entendo que não é bom nós mantermos essa ideia de que o ranqueamento é que vai resolver o problema. Não, eu acho que o ranqueamento mais atrapalha do que resolve. É importante aprofundar as avaliações nacionais e ver como nós podemos, a partir dessas evidências, melhorar as políticas, a formação de professores, principalmente, a qualidade dos recursos didáticos. Perfeito. A gente tem só mais 15 minutos, então eu vou ler um comentário aqui feito pela Caroline Rodrigues Cardoso, que diz respeito, acho que é uma pergunta mais específica para Chico e Maria Helena, que foram ex-presidentes do INEP, mas a professora Débora fica à vontade também para comentar. E vou pedir também, já que para vocês juntarem na fala, Maria Helena já falou um pouco aí da visão dela, da crítica dela ao trabalho da imprensa. E eu queria ouvir também, principalmente Débora e Chico, mas se Maria Helena quiser também complementar, um pouco como vem o trabalho da imprensa, já que a gente está falando do contexto de um congresso de jornalismo de educação. Mas além de perguntar para vocês sobre a avaliação que fazem do trabalho da imprensa, da evolução do trabalho da imprensa na cobertura das avaliações, eu vou ler aqui o comentário da Caroline Rodrigues Cardoso, o que esperar dos próximos anos, especialmente no pós-pandemia, em termos de gestão das avaliações, considerando, né, que após a afirmação dela, após a consolidação de um fortalecimento técnico do órgão nos últimos 10, 15 anos, há um movimento de sucateamento, desmonte pelo atual governo. E a minha pergunta para vocês, relacionada a essa questão do INEP, a gente tem visto aí um esforço grande dos assessores, dos servidores do INEP, em buscar que o INEP tenha o INEP e o IBGE sejam órgãos com mais autonomia, né? Então eu queria ouvir, principalmente do Chico e da Maria Helena, que já foram ex-presidentes do INEP, deixando a Débora também à vontade para dar a sua opinião nesse assunto, e pedindo para vocês emendarem aí com uma fala, alguma mensagem aí sobre o jornalismo de educação. Então deixa eu começar aqui com o Chico. Chico, como é que você vê essa proposição, ou caminhos para o corpo técnico do INEP e a avaliação que você faz do trabalho da imprensa? Eu queria antes fazer uma observação sobre a questão de responsabilização. Entenda que quem está fora da escola não tem quem fale a favor dessa criança. Quer dizer, ele não está na escola, ele não está no sistema. Percebe? Então nós precisamos trazer essas pessoas para o debate. E a forma de fazer isso é perguntar ao sistema, ao município, olha, esse aluno estava aqui matriculado com você, esse ano ele não está. Eu queria chamar a atenção de que esse dado está à disposição de cada município, dentro do censo escolar. Ou seja, cada município sabe o estudante que não se matriculou, estava em 2020, não se matriculou em 2021. É 1.300.000 estudantes que estão nessa circunstância. Eu acho que é super razoável que alguém, não é a questão aqui do Ministério Público, vai dizer, mas e aí? Onde esse estudante está? Isso não é uma responsabilização da forma como a palavra significa, mas é simplesmente dar voz e trazer para o debate o direito dessa pessoa.
Eu fui conselheiro do INEP do México, que era independente constitucionalmente. O López Obrador assumiu, ele mudou a Constituição e acabou com essa dependência. Entende? Então, eu entendo que esses órgãos, o IBGE eu conheço muito pouco, eu entendo que o INEP ele não pode estar ao sabor da política, mas ele não pode estar fora da política. Entende? Nós precisamos encontrar um equilíbrio aí. Entende? A dizer que nós não precisamos de nenhuma vinculação com o governo, eu não gosto disso, porque você tem que estar ali próximo de atender às demandas que o governo tem. É uma quantidade enorme de demandas que chegam ao INEP que são muito importantes. Quantas crianças estão dentro desse tipo de situação, etc, etc. Quer dizer, você não pode ter um órgão que diz, não, isso não faz parte das minhas necessidades. Nós precisamos encontrar. O que ocorreu recentemente, aí são intervenções que estão além, são novas, entende? Que estão além do que é razoável. Deve existir processos legais de impedir isso, entende? Então, essa é uma boa discussão que precisa ser feita. Mas eu, nesse instante, eu não ia dizer, vamos criar uma coisa completamente independente do Ministério. Sim, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nem um pouco feliz com o que está acontecendo. O corpo técnico do IMEC vem se qualificando, né, desde os primeiros concursos, existe um movimento, como a sociedade sabe, a gente está muito seguro em vários setores do INEP da excelência do que é feito. São várias excelências, eu queria chamar, no entanto, a importância dessa base longitudinal do censo. Góes, agora, a cobertura da imprensa. Primeiro, vamos dizer o seguinte, discussão melhorou demais, e as avaliações têm muito a ver com isso. Percebe? Eu acho que as coisas estão caminhando e a educação brasileira é um pouco melhor do que é hoje por causa do jornalismo, você tem contribuiu muito para isso. Então, viva a Geduca, vive a imprensa falando. Mas a imprensa não é o lugar de fazer política pública, mas nem tudo que é importante na educação vai virar notícia. Entende? Então, nós precisamos de ter outros fóruns de debate. Né? Agora, eu senti falta, a Maria Helena falou, Saeb censitário em um ano de pandemia. Quer dizer, qual que é a justificativa disso? Eu vou gastar 300 milhões, sei lá, quantos milhões, para ter alguma coisa que a gente já sabe? Foi muito pouco repercutido nisso. Né? O silêncio da imprensa sobre a nossa escala. Quer dizer, você está há anos e anos fazendo perguntas com recortes de texto e, de repente, você não discute isso. Você está falando, nós estamos medindo alguma coisa que não é. Agora, eu queria chamar a atenção, eu sei que é um pouco de quixotismo, mas eu tenho essa dimensão, que é a cobertura da imprensa nos puxar também para uma mudança. O que a gente precisa mudar? Olha, nós queremos a escola de tempo integral, primeiro para a professora, para o professor, depois para todos os estudantes. Nós não fizemos isso lá na República. Quer dizer, esse ideal de uma educação para todos, onde toda criança vai, fica na escola e aprende o que precisa, eu acho que ele precisa também pautar lá no íntimo a matéria da imprensa, e não apenas aquele acontecimento. Última ideia, Góes, eu tenho falado muito que a gente, nesse instante, precisava de uma estrutura que eu chamo de solidariedade educacional. Nós temos estudantes nas escolas públicas que estão ali tendo uma grande oportunidade. A gente precisava de um movimento social onde parte desse vigor olhasse. Ou seja, a Esther, que o ano que vem vai estar no curso superior, vamos torcer para isso, ela pudesse olhar para aquela escola e falar, puxa, eu posso dar uma contribuição. Eu acho que, então, a imprensa nos ajuda muito, nos ajudou muito, e ela precisa nos ajudar nessa transformação, que é fundamental. Perfeito. O Chico falou bastante já. Por favor, Marilena. Então, sobre a imprensa, eu só quero dizer o seguinte, eu concordo, a imprensa melhorou muito, quando eu lembro que era na década de 90, que ninguém sabia o que era uma escala de proficiência, nem o que era TRI, né? Como é que eu comparava.
enfim, a imprensa melhorou demais nesse sentido. Hoje ela utiliza evidências, vai atrás de pesquisa, lê relatório. Então a imprensa tem cumprido um papel formidável. A única coisa assim que eu continuo tendo um olhar crítico é para determinados rankings que são feitos às vezes aleatoriamente e que não dão conta da explicação real do problema, né? Mesmo assim, por exemplo, quando eu comparo um município com outro em relação ao IDEB, Prova Brasil e tudo mais. Então, é esse tipo de ranking que me preocupa, porque ele pode provocar algumas verdades que não são verdadeiras, né? Verdades que não têm substância. Bom, mas, sem dúvida, eu acho que a imprensa hoje tem um papel muito, muito importante, inclusive porque a imprensa hoje faz um papel de acompanhar a escola, de acompanhar o dia a dia da escola, vai para a porta da escola, vê o que está acontecendo. Na pandemia, eu acho que a imprensa teve um papel extraordinário, foi mesmo impressionante, ajudou bastante. Em relação ao INEP, quer dizer, aí, primeiro, assim, o INEP avançou ao constituir uma equipe, a ter uma equipe mais forte, mais qualificada, com os concursos que foram realizados. Também concordo com o Chico no que se refere a, enfim, o MEC, o Ministério da Educação, ele tem um papel na formulação de políticas educacionais. O INEP ele tem um papel na organização desses estudos, das avaliações, das estatísticas, e eu entendo que o INEP precisa ter autonomia na formulação interna dos instrumentos de avaliação, na formulação interna dos critérios de avaliação. Isso eu entendo que é um assunto do INEP. O Ministério da Educação não deve se meter, e eu falo isso, eu fui presidente do INEP praticamente 8 anos, de 95 até 2002, transformamos o INEP em autarquia, e a minha intenção na época era que o INEP fosse uma agência independente, como eram agências de outros países, no Canadá, na Inglaterra, em vários países do mundo. Né? Eu achava entendia, como entendo até hoje, que não cabe ao MEC definir como é que vai ser a prova, o que eu vou avaliar na prova, como é que eu vou definir um indicador. Isso não é uma ação do MEC, esta é uma ação de um aquela qualificação técnica para fazer. Agora, de outro lado, a definição das políticas, do uso dos resultados, né? Como desenvolver políticas públicas a partir de tais resultados levantados pelo INEP, eu entendo que essa é uma responsabilidade do Ministério da Educação, dos estados, dos municípios, enfim, daqueles que são responsáveis pelos sistemas de ensino, não é responsabilidade do INEP. Então, nesse sentido, vejam só que loucura que foi. Nós passamos o ano passado, o ano inteiro, discutindo avaliação seriada de todas as escolas, do 1º até o 9º ano, e também do ensino médio, né, para todo o Brasil. Dentro do mesmo governo, mudou a direção do INEP e agora não tem mais. Não tem avaliação seriada, mudou completamente a orientação, a avaliação continuará sendo a cada 2 anos, no caso do SAEB, o Enem continuará sendo uma avaliação para acesso ao ensino superior, então aquela ideia trabalhada no ano passado e no ano anterior foi tirada de foco e agora... Então, vejam, aí é que eu acho estranho, né? Como é que um órgão como o INEP pode definir uma política que, de repente, é totalmente alterada? Quer dizer, isso precisa ser combinado com os russos, como diziam antigamente. Vamos combinar com os russos para não fazer bobagem. Então, eu acho que é preciso ter o diálogo, é preciso ter uma articulação firme do MEC com o INEP, até porque quem define o orçamento do INEP é o MEC. E sem orçamento você não consegue fazer nada. Perfeito. Professora Débora, por favor, sua fala final. Sim. Bom, acho que, né, melhor do que Maria Helena e Chico, né, falarem dessa realidade do INEP, né, eu posso falar aqui com o olhar de quem está de fora, né, e que a gente depende, né, desses resultados, desses indicadores e enfim, das
do INEP para que nós possamos, de fato, estabelecer esse diálogo e realizar essas análises, né? Mas eu acho que, assim, muito nos preocupa como um todo, né? Eu acho que, enquanto sociedade como um todo, esse, de uma certa forma, desmonte, né? Ou tentativa de desmonte do INEP. Porque, enfim, a tentativa de apagar as luzes, ou o empobrecimento, ou o não investimento né, enfim, de todo o trabalho técnico, né, e administrativo que o INEP exerce como autarquia, vai reverberar ou reverbera diretamente em tudo aquilo que nós discutimos aqui nessa tarde, né? Qual é o parâmetro que se tem para a qualidade, como identificar essas desigualdades educacionais, ao mesmo tempo como entender esse movimento, essa trajetória, né, desses grupos até então invisibilizados ou, enfim, desses grupos excluídos, né, do sistema educacional ou que têm demandas muito específicas, né, como nós dissemos aqui, o caso dos indígenas, a população negra, quilombola, LGBTQ, os refugiados que entram também agora nessa ordem também, enfim. Então, eu acho que a tentativa, né, de desmobilização, de desmonte do INEP muito nos preocupa. Sem essas evidências, ou sem esses indicadores, ou sem esses instrumentos, né, que nós estávamos aqui fazendo exatamente essa discussão de um aprimoramento, né, desses instrumentos de avaliação, ou dessas provas, né, utilizadas, exemplo do próprio Enem, nós estamos, né, falando sozinhos, né? Nós vamos ter um retrocesso, né, histórico ao longo dessa trajetória de quase 30 anos de avaliações no Brasil, bem dizer, perdidas, né, assim. E acredito que também há uma importância muito grande, né, nessa definição, nesse desenho, né, administrativo estabelecido pelo Ministério da Educação, juntamente com o próprio INEP, nessa definição de papéis, né? Então, acho que o que é uma autarquia, qual é o papel que ela vai exercer e como um agente, né, de avaliação deve ter esse nível de independência, né, embora, né, ele presta um serviço, enfim, está ali para subsidiar tecnicamente também a tomada de decisão do Ministério da Educação. Então, desconhecer ou inviabilizar, né, que o corpo técnico, né, ele tenha ou receba investimento, ou de que seja cerceado, né, essas iniciativas, eu acho que é algo muito problemático e que vai reverberar diretamente, né, em acentuar, melhor dizendo, acho que essa desigualdade educacional que está aí prevista. Eu acho que também, né, dificultar, né, algumas respostas às perguntas que nós sempre fazemos: por que se avalia, né, para que se avalia e quem são esses destinatários desses processos avaliativos. Em relação ao papel, né, que a gente vai ter aí do jornalismo de educação, eu acho que ele é essencial. O caso do Enem agora foi emblemático, né, dessa punição, né, que candidatos e candidatas que não participaram no ano passado tiveram, e eu acho que esse papel da imprensa em denunciar e estar ali em cima também contribuiu politicamente para que fosse revisto, né, esse processo. Mas acredito também que a imprensa, né, ela também precisa sobrevalorizar essas experiências exitosas, né, que estão aí em curso. Apesar de todas as dificuldades, das desigualdades, eu acho que tem muita gente fazendo coisa muito boa nesse país, né, e ainda acreditando no direito à educação, acreditando nos processos de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que, além de estar na porta da escola para sensibilizar com os problemas e com os desafios, ou às vezes descasos de alguns governos, também vale a pena, eu acho que, ampliar, né, essas experiências e ajudar, né, todos nós enquanto sociedade, já que a própria Constituição determina isso, né, que a educação ela é uma responsabilidade, né, assim como a LDB também reafirma, né, da sociedade, né, no caso a Constituição da Família, enfim, a LDB da sociedade como um todo, como esse agente,
né, um agente da educação, um agente não só de divulgação das informações, mas também no trabalho de conscientização e no trabalho, muitas vezes, de traduzir, né, resultados, de traduzir questões políticas ou até controvérsias que estão aí e que integram o jogo político, né? Então, acho que é parabenizar, né, o jornalismo de educação, papel da GEDUCA e de todos os profissionais que estão, né, aí por trás, nos dando apoio a esse subsídio. Então, eu quero agradecer. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado a Débora, a Maria Helena, ao Chico. Eu peço desculpa, assim, se eu lesse todas as perguntas que fizeram aqui, a gente precisaria de mais 3 horas de debate, então ficam realmente. Mas parabéns para o GEDUCA, viu, Antônio? Parabéns, muito porque obrigado. O GEDUCA, só os cursos aí que vocês dão são muito bons. Os jornalistas, assim, estão cada vez mais especialistas em educação. Obrigado. Eu não combinei com a Maria Helena, mas ela deu a deixa para eu fazer a propaganda do mini curso que vai vir às 4 horas da tarde, um conterrâneo do Chico Soares, meu amigo, o José Eustáquio Ferreira, um grande demógrafo mineiro. A diferença, Chico, é que ele é atleticano roxo, você é cruzeirense roxo. Então, cada um hoje está com a sua dor. Já era. O Cruzeiro já foi. Mas, além de atleticano, o José Eustáquio é um grande demógrafo e o curso dele vai ser um olhar mais histórico sobre transições demográficas no Brasil, relacionadas também com a educação, com a questão de gênero, mas um olhar bem amplo mesmo sobre transições demográficas, porque a gente entende importante, né, o jornalista de educação olhar não apenas para a educação, mas olhar também para o contexto social do Brasil, e o curso do Taquinho, meu amigo José Eustáquio Diniz Alves, traz bem esse olhar amplo sobre um olhar de um grande demógrafo brasileiro. Então, mais uma vez, obrigado, Débora, Maria Helena, o Chico, obrigado ao Rubens Gomes e a Diana Mendonça, que fizeram a tradução aqui de Libras, e, por favor, continue nos acompanhando aqui na GEDUCA. Tchau, tchau, gente. No mundo das redes, fios e tecidos, polo é o lugar do ponto de encontro. No nosso caso, daqueles que acreditam que para haver desenvolvimento social e pessoal é fundamental educar, em todo tempo e todo espaço. Entendemos que a educação se faz a qualquer hora e em todos os lugares, na sala de aula, na rua, em casa, no parque, na teoria e na prática. É pela crença na educação como processo integral que, ao lado de inúmeros parceiros, desenvolvemos programas para que municípios, estados e União ofereçam uma educação pública e de qualidade. Pois aquilo que é um direito de todos ainda é uma realidade de poucos.